governador Romeu Zema ignora apelo da sociedade civil e revoga decreto da cantina saudável em Minas Gerais. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Desirê Ruas, ela que é jornalista especializada em educação ambiental e sustentabilidade. Ela atua na Rede Brasileira Infância e Consumo, Rebrinque, integrante também da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Núcleo Minas Gerais, e co-idealizadora do movimento BH pela Infância. Oi, Desirê, bom dia. Bom dia, Marina, tudo bem? Tudo bem, prazer em recebê-la. Desirê, é o seguinte, a revogação desse decreto, né, da cantina saudável impacta a luta aí por uma alimentação escolar mais adequada nas escolas. Uma carta aberta foi assinada por mães, pais, professores e 80 coletivos, né, para a regulamentação urgente de uma lei que garanta aos estudantes o acesso a alimentos que façam bem à saúde, né? Qual que é o argumento que o governador Zema usou para revogar esse decreto e dar detalhes dessa luta da sociedade civil que já é de muitos anos? A luta é antiga mesmo. Essa lei, ela é de 2004, a Lei 15.072, né? Essa lei que vai aí no sentido de vários países estão adotando, né, medidas para mudar o ambiente escolar, que é um ambiente extremamente importante para o combate à obesidade infantil e o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis na infância. Então, é uma lei que aguardava uma regulamentação desde então. A gente vem lutando há muito tempo para que essa regulamentação saia. Em dezembro de 2018, foi, enfim, feita, né, esse decreto que é o 47557. Esse decreto entraria em vigor em junho de 2019. Nesse momento dele entrar em vigor, ele foi suspenso por 240 dias, foi formado um grupo de trabalho para analisar, né, o contexto, porque o argumento é que haveria um impacto socioeconômico, e, novamente, em fevereiro de 2020, ele foi novamente suspenso e agora, em outubro, ele foi revogado. E aí a gente abre um parênteses, porque quando foi criado esse grupo de trabalho, né, no segundo semestre do ano passado, nós, da sociedade civil, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, nós participamos. Eu participei desse grupo de trabalho com várias secretarias do governo, Secretaria da Educação, da Saúde, do Planejamento. E o nosso papel nesse grupo de trabalho foi levar evidências científicas de que realmente a gente precisa dessa regulamentação. E o que a gente tem até o momento em termos de regulamentação, algumas resoluções, a própria lei do PNAE, elas não cumprem o objetivo de dar essa clareza de como que essa lei tem que ser colocada em prática. E aí o argumento que o governo deu agora foi que já existe uma legislação que cumpre esse papel. Agora a gente pergunta, se já existisse, a gente não estaria nessa luta, né, há tanto tempo, a gente não teria feito um grupo de trabalho, o decreto não teria sido suspenso, são vários capítulos que realmente deixam a gente muito preocupada com a situação da alimentação escolar em Minas Gerais. Exato. Ele falou de impacto socioeconômico. Eu queria que você explicasse um pouco esse argumento, né, do governo mineiro. Isso. Esse decreto, ele tinha, entre, né, os seus artigos, ele tinha um que proibia, né, que tentava restringir o trabalho do baleiro, do vendedor ambulante, na porta da escola. Porque ali, a porta da escola, ela é uma continuação da escola. A criança está ali esperando o pai, esperando a mãe, e acaba ficando sozinha, muitas vezes, e consumindo ali aqueles produtos ultraprocessados, guloseimas. Então, esse foi um ponto que criou muita polêmica no decreto. Então, a nossa sugestão no grupo de trabalho que eu falei foi realmente tirar a proibição dos baleiros e se concentrar na cantina internamente, dentro da escola. Então, quer dizer, a gente retiraria esse ponto que realmente impactaria o trabalho, né, um impacto econômico nessa categoria dos vendedores ambulantes, e a gente concentraria dentro das escolas. Para retirada de refrigerante, salgadinho de pacote, guloseimas, que são comercializados nas cantinas que vendem alimentos. É importante a gente fazer essa distinção entre as cantinas das escolas públicas, que normalmente é oferecida a merenda, né, a alimentação escolar ela é distribuída gratuitamente, entre aspas, aí, né, porque, na verdade, é o nosso imposto que custeia isso tudo. E, na verdade, as escolas privadas são as mais vulneráveis a essa alimentação não saudável dentro do espaço escolar. A gente sempre fala, a criança está sozinha dentro da escola, ela não está com o pai, não está com a mãe, então essa compra da merenda dentro da escola é algo muito preocupante, é problemático,
e interfere na questão da boa alimentação. Exato. E quais são as evidências científicas, resultados, né, desse grupo de trabalho, desse GT? Isso. Nós levamos várias pesquisas, inclusive tem o grupo de estudos e pesquisas em ambiente alimentar, que é o GEPAS da UFMG, que também participou, inclusive fez uma pesquisa o ano passado mostrando os números, um estudo piloto mostrando o que estava sendo vendido nas cantinas das escolas privadas em Belo Horizonte. 70% dessas cantinas vendiam bebidas açucaradas, esses sucos de caixinha, 27,5% vendia refrigerante e quase 70% guloseimas. Então, já havia um dado de que esses produtos não saudáveis são produtos que estão associados à obesidade, às doenças crônicas. Isso a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio Ministério da Saúde já colocam isso como uma certeza. A gente não tem dúvida de que o consumo desses alimentos está associado à prevalência desses problemas na saúde da criança. Então, esses dados nos mostram que as cantinas não estão legais, elas não estão oferecendo o melhor para as crianças, mesmo sendo venda, mesmo sendo comércio. A gente precisa tornar os ambientes alimentares mais saudáveis. Essa é uma discussão do mundo inteiro. Se você não ajudar o consumo do alimento saudável, os alimentos não saudáveis, esses com muita publicidade, com grandes estratégias de marketing, com preços muito competitivos, muito baixos, embalagens chamativas, eles sempre vão ganhar a preferência da população. Se a gente não tiver uma política pública que ajude a promover o alimento saudável e a restringir os ultraprocessados, que o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira já é muito claro, né, que a gente deve reduzir esse consumo. Se a gente não tiver política pública, a gente não vai avançar nesse enfrentamento aí da obesidade. Muito bem, nesses dados, né, que vocês estudaram, que vocês inclusive me encaminharam, tem uns dados aqui realmente alarmantes sobre a obesidade entre crianças e adolescentes. Eu vou citar aqui alguns para você comentar. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil estará na 5ª posição no ranking de países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 2% de chance de reverter essa situação se não forem adotadas medidas eficazes para frear os números. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos tem excesso de peso. Em Minas Gerais, são 29,3% de crianças entre 5 e 9 anos com excesso de peso, como você já falou, e 13,3% com obesidade. Os dados foram extraídos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, citados no Atlas da Obesidade Infantil no Brasil. O número de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos obesos em todo o mundo aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas, segundo a OMS. Quer dizer, são dados realmente bastante preocupantes, e eu queria que você comentasse, porque a gente está falando de Minas Gerais, mas vamos falar exatamente das escolas do Brasil inteiro, né? Isso atinge todo mundo. É um problema mundial e no Brasil é muito preocupante. E a gente sabe, a pandemia reforçou isso, né, Marilu? O quanto que as doenças crônicas não transmissíveis, sendo obesidade, diabetes, hipertensão, ela tem um componente aí de agravar a Covid-19, então aí foi mais um alerta para a gente entender que a gente precisa fazer alguma coisa para realmente evitar essas doenças desde a infância. Então, no Brasil inteiro, esse é um problema muito sério. A gente tem, né, quase 30% dessas crianças aí com sobrepeso ou com obesidade. E as chances de uma criança ou de um adolescente que está com obesidade se tornar um adulto obeso é quase 80%. São dados muito altos. Então, se a gente não começar a atuar na infância, a gente vai estar sempre perdendo aí em qualidade de vida, gastando mais com tratamento no sistema de saúde. Então, são vários fatores que nos mostram a urgência de se atuar. A gente ouve muitas pessoas falando, mas esses dados, eles são relativos às famílias e a família deveria escolher o que a criança come ou não come. O que a gente gosta de frisar é que uma lei, um decreto como esse, que está abordando o ambiente escolar, ele não interfere no que o pai e a mãe vai oferecer para a criança, porque aí é uma liberdade da família, que a família achar que é melhor e mais adequado, a família vai continuar dando. Agora, dentro do ambiente escolar,
essa criança está sozinha, ela não está acompanhada do pai ou da mãe para fazer essa escolha alimentar, e a gente precisa trabalhar no coletivo. Então, assim, a escola é um ambiente de crítica ao consumo, é um ambiente de aprendizado. Como que um professor vai na sala de aula falar dos alimentos que fazem bem ou fazem mal, os alimentos que devem ser consumidos e os que não devem, e a criança vai chegar na cantina escolar e vai estar lá vendo um monte de refrigerante, salgadinho, guloseima. Então, essa incoerência já começa aí, pelo que é colocado enquanto, né, conteúdo das disciplinas, conteúdo da escola. Então, esses números, eles nos preocupam muito e a gente entende que se não houver um esforço entre família, sociedade e governo, a gente não vai enfrentar. É muito preocupante esses dados, são dados que colocam que a gente não está cuidando da infância como deveria, e a gente sabe que criança é prioridade absoluta, como se coloca no artigo 227 da Constituição Federal. Então, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Exato. E, Desirê, a educação alimentar e nutricional é tema transversal também do currículo escolar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Exatamente. Então, é um tema de extrema importância, é um tema que já vem sendo trabalhado e que desde 2018, né, ganhou essa nova roupagem. Mas a gente entende também que só educação alimentar e nutricional não é suficiente, porque esse é um argumento que sempre aparece. Basta educar, basta, né, as famílias falarem para as crianças o que pode, o que não pode. Só que o bombardeio, né, a gente na Rebrinc, na Rede Brasileira de Infância e Consumo, a gente trabalha muito com isso. O bombardeio sobre as famílias e sobre a criança é muito grande. O que a indústria de alimentos gasta para tentar convencer as pessoas de que o produto que eles vendem é bom, é saudável, deve ser consumido, é muito grande. Então, se a gente não tiver política pública para fazer esse enfrentamento também para a indústria de alimentos, a gente vai estar sempre consumindo produtos não saudáveis, a gente vai estar aumentando a fila de pessoas que precisam de tratamento, a gente vai ter mais mortes, porque mais de 70% das mortes no mundo são mortes evitáveis, porque estão relacionadas a questões do hábito alimentar, né? A falta de muitas vezes de atividade física. Então, nós podemos, né, caminhar no sentido de prevenção. E se a gente não fizer isso, a gente não cuidar dessa infância, né, desses adolescentes, desde cedo, a gente vai estar omitindo realmente esse papel enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto criadores de políticas públicas. Exato, e a gente lembra da publicidade, né, infantil, não é isso? Quer dizer, que incentiva exatamente a criança a ter o mau hábito alimentar. Essa é uma outra luta, né, caminhando paralelamente, né, Desirê? É uma luta que tem total relação, porque as crianças vão para a escola e elas já receberam esse bombardeio do comercial, do que surge na internet, em várias mídias que estão por aí espalhadas, mostrando que esses alimentos têm que ser consumidos. Então, ela chega na escola e muitas vezes essa escola tem um cartaz, ela tem um banner, ela tem outros elementos de marketing que também estimulam o consumo do refrigerante, da bebida açucarada, do salgadinho de pacote. E se a gente permite que essa criança consuma esses produtos 5 vezes por semana, obviamente que isso vai ter um impacto na saúde dela. E, obviamente, que a publicidade está ali para incentivar o consumo. Então, se a gente não tiver o esforço contrário, né, mostrando que esses ambientes precisam ser cuidados, a gente precisa facilitar o acesso ao alimento saudável e dificultar do alimento não saudável. Isso faz parte aí das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, de várias organizações que lidam com a questão da alimentação. Isso só vai ser feito por políticas públicas. A gente precisa agir realmente com urgência. Exato, eu lembro numa dessas reuniões da Rebrinc aqui em São Paulo, eu lembro da discussão sobre o filme Muito Além do Peso, né, da Stella Renner, que é um filme fantástico, um documentário fantástico, onde ela mostra, né, crianças que não conhecem legumes, né, crianças que ficam atônitas quando sabem que num pacotinho, né, de suquinho tem, enfim, 6 colheres de sopa de açúcar. Quer dizer, é um filme também que você recomenda, né, Desirê? Com certeza, Muito Além do Peso. O outro filme é o Criança, a Alma do Negócio. São 2 filmes muito importantes para a gente pensar o quanto que a gente não tem informações reais sobre o que a gente consome.
E a gente não acredita que pode ter tanto açúcar dentro de uma latinha de refrigerante, que a gente pode ter tanto, né, o sal, a gordura. E quando a gente vê comparações, por exemplo, um pacotinho de biscoito recheado, que às vezes a criança leva para a merenda, para o lanche da escola e come inteiro, equivale a 7 pãezinhos de sal. Então, assim, você daria 7 pãezinhos de sal para o seu filho comer de uma vez? Não, mas ele come isso, tanto em termos de caloria, quanto gordura, quanto açúcar, realmente assim, no susto, né? Rapidinho ele come aquilo ali. E esses produtos, eles têm a característica de serem viciantes. São sabores, são a forma, né? Assim, sempre pequenininhos, pedacinhos, seja salgadinho de pacote, seja um biscoitinho recheado. Então, a criança consome um, quando vê, consumiu o pacote todo. E, assim, a gente não conhece, não consegue entender, né, essa questão da rotulagem, que também, né, é uma discussão recente, que a gente está aí pensando quanto os consumidores não sabem o que eles consomem, os pais não sabem o que mandam na lancheira da criança. Então, a gente tem que ter esse esforço coletivo. As famílias em casa, pensando em oferecer um lanche melhor para a criança levar para a escola, a escola tendo uma cantina saudável, porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, já garante que todas as escolas públicas recebam uma alimentação balanceada. Então, isso já é uma diretriz. Você não vai encontrar ultraprocessado na merenda escolar, ou pelo menos não deveria encontrar, porque o PNAE não permite. Então, por que na escola privada as crianças podem ter acesso dentro de um ambiente escolar a esses alimentos não saudáveis? Então, o que a gente defende é que haja um equilíbrio. Vamos proteger a criança da escola pública e também a da escola privada, porque ambas merecem o mesmo nível de proteção. Com certeza, Desirê. Bom, eu agradeço aqui a sua participação. Eu queria que você falasse só no final agora, como é que você está vendo toda essa questão aí também da pandemia, né, que a gente está vivendo, o posicionamento das escolas de abrir ou não abrir, e as crianças, né, nessa pandemia. Como é que você está vendo tudo isso? Só para a gente terminar aqui, Desirê, e dar um recado para o Zema no final também. Isso. Então, essa questão da pandemia, ela tornou mais evidente, né, o quanto que a escola é um espaço importante, é um espaço fundamental para todas as crianças, o quanto as crianças estão sofrendo, né, por estarem, a maior parte ainda não retornou, aqui em Minas Gerais nós não estamos com aula ainda. Então, assim, a gente viu a importância de se cuidar desse espaço escolar. A gente sabe que a volta às aulas, né, nos lugares que já estão voltando, nos que ainda vão voltar, ela vai exigir uma série de medidas, de protocolos, de saúde, de segurança, mas a gente entende que a cantina e o cuidado com a alimentação escolar, ela precisa fazer parte dessa nova escola, porque a gente vai ter que mudar várias coisas. Então, a gente acha que a gente acredita, algo que é muito concreto para a gente. No Brasil inteiro, a gente precisa de uma escola que seja segura, né, do ponto de vista sanitário, com toda essa questão aí da pandemia, mas a questão da alimentação não pode mais ser negligenciada. Então, para a gente aqui em Minas Gerais, essa revogação do decreto foi um retrocesso e a gente tem que caminhar para frente, a gente tem que evoluir e avançar nas questões de proteção da infância e nunca andar para trás. Exato. A força política aí está conseguindo? Você acha que a pressão está suficiente? Será que pode voltar atrás? Como é que você está vendo aí essa pressão? A gente continua, né, na mobilização e, inclusive, né, buscando outros atores para fortalecer a luta com a gente. A gente tem a Sociedade Mineira de Pediatria, que também assinou a carta, o Conselho Regional de Nutricionistas, o Conselho-AMG. Então, são atores extremamente importantes nessa causa que a gente está sempre atuando em conjunto. Então, assim, é muito preocupante, né? Assim, a gente vê que uma política pública ela precisa realmente desse apoio popular. É cada mãe, cada pai falar assim, não, eu defendo a cantina saudável, não tem motivo para a gente não defender. Porque se a gente está defendendo a saúde, a bem-estar e o direito da criança, não tem justificativa que possa explicar a revogação, né, de um decreto como esse. E, né, os argumentos, a mídia, a gente precisa muito de visibilidade, porque realmente as pessoas precisam saber o que está acontecendo, saber da revogação, saber desse movimento que já dura tanto tempo, são 16 anos esperando essa regulamentação, e a gente vai continuar nessa luta e acreditando que realmente a pandemia tornou mais evidente. A gente tem que enfrentar a obesidade infantil, esses números preocupantes e as doenças crônicas. Perfeito. Tem alguma página que você gostaria de deixar aqui para os ouvintes, telespectadores e internautas?
Isso, a alimentaçãosaudável.org.br é o site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e lá a gente tem uma parte do site que tem a campanha Escola Saudável, onde a gente tem as informações de Minas Gerais e que servem para todos os estados, porque nós temos estados já avançados na questão da legislação da cantina saudável, outros que ainda nem começaram. Todos nós temos que nos fortalecer nos diversos estados, porque assim a gente ganha mais força e as crianças, com certeza, vão ser beneficiadas. Perfeito. Tá certo, Desirê. A gente agradece aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Forte abraço para você e sorte aí na luta. Obrigada, Marilu. Um abraço. Abraço. A gente falou aqui com a Desirê Ruas, ela é jornalista especializada em educação ambiental e sustentabilidade, atua na Rede Brasileira Infância e Consumo, Rebrinque, também na Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Núcleo Minas Gerais, e é co-idealizadora do movimento BH pela Infância. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.